Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Vamos dar início em 2 minutos para que todos os participantes possam entrar. Muito obrigada. Pessoal, agora sim podemos dar início. Já estamos aqui com uma boa quantidade de participantes. Sejam muito bem-vindos a esse webinar da Elsevier para a Federal do Piauí. Desde já, muito obrigada à Biblioteca Joimara pelo contato, pela oportunidade, pela atenção, gentileza de organização desse evento. E hoje vamos trazer aí para vocês algumas das principais estratégias que combinando algumas das nossas soluções Elsevier, né, da editora Elsevier, vocês podem, inclusive com soluções gratuitas e a base de dados Scopus, que vocês têm acesso via a CAPES, né, o acesso federado via CAPES. Então, vocês podem aí combinar essas diversas estratégias que vamos mostrar hoje, em vários passo a passo, e aí vocês poderiam pensar estrategicamente as suas futuras publicações. Meu nome é Thaís Vick, para quem ainda não me conhece, eu sou consultora de inteligência do portfólio de Research Intelligence da Elsevier. Então, nós trabalhamos com alguns softwares de inteligência científica e principalmente a base de dados Scopus. Scopus hoje é a maior base de dados de literatura científica, de resumos e citações de literatura revisada por pares de todo o mundo. Então, vocês têm aí a maior cobertura mundial disponível em Scopus, com diversos critérios de qualidade. Vou passar rapidamente sobre alguns deles, para que vocês conheçam um pouco melhor a nossa base de dados, o quão confiável é toda a estrutura, né, e o conteúdo da base de dados Scopus. Então, só alguns recados iniciais. Hoje a apresentação está sendo gravada, então quem não pôde atender a apresentação de hoje poderá assistir a esse conteúdo depois, revisar todo o passo a passo, todas as estratégias e compartilhar com seus colegas também. Então, todos os participantes receberão um e-mail automático do Zoom até amanhã com certificado de participação, gravação da apresentação e um survey para que vocês possam nos enviar os seus feedbacks. Para a gente é muito importante conhecer o feedback de vocês, então um questionário que leva aí no máximo de 1 a 2 minutos, e nós já agradecemos de antemão essa gentileza de vocês. Então, todos receberão esse e-mail automático e para os ausentes também, eles receberão a gravação dessa apresentação de hoje. Dúvidas, por gentileza, deixem no nosso chat ou no Q&A, para que eu possa responder as dúvidas de vocês no final da apresentação. Eu vou deixar alguns minutinhos para que a gente consiga atender as dúvidas de vocês. Então, vamos dando início à apresentação de hoje, e eu gostaria de trazer aí para que vocês conheçam uma ferramenta da Elsevier, da editora Elsevier, chamada Journal Finder. É um buscador de revistas
desenhado para o idioma inglês, porque é o idioma global das grandes bases de dados internacionais, né? Então, a gente trabalha, por enquanto, com o idioma inglês, mas você só precisa que o seu trabalho tenha título, resumo e palavra-chave em inglês. O corpo do texto pode estar em qualquer língua, principalmente em português, né, no nosso caso, porque a base de dados Scopus indexa revistas que publicam em mais de 40 idiomas. Então, não se preocupem com o corpo do texto, apenas com título, resumo e palavra-chave em inglês. E hoje vamos fazer juntos essa busca nesse Journal Finder. Esse buscador específico, hoje, nós estamos trabalhando com o buscador da Elsevier, mas vocês podem fazer uma busca rápida no Google, por exemplo, e digitar buscador de revistas, e vocês encontrarão outros buscadores de outras editoras. Hoje é só o exemplo da Elsevier para que vocês conheçam o nosso conteúdo. É uma solução bastante completa, ela trabalha com processamento de linguagem natural, então ela identifica dentro do resumo, por exemplo, quais são as revistas que têm maior aderência dentro do seu trabalho, né? Ela faz recomendações, essa ferramenta, para mais de 2.500 revistas que são editoradas pela Elsevier. São mais de 60 mil usuários por mês, e o mais interessante dessa solução, dessa ferramenta, é que a gente consegue fazer um filtro por trabalhos interdisciplinares ou multidisciplinares. Então, eu consigo encontrar revistas que estão indexadas em mais de um campo de conhecimento, mais de uma área ou uma grande área de conhecimento. Então, para quem aí trabalha, né, está numa linha de pesquisa que trabalha com um campo de conhecimento interdisciplinar, você conseguirá encontrar revistas aí que estão indexadas em mais de uma área. Então, acho que eu falei tudo aqui sobre as principais funcionalidades do Journal Finder, e logo em seguida da apresentação vamos fazer um passo a passo juntos com os diversos filtros para que vocês consigam trabalhar com essa ferramenta depois. A nossa segunda sugestão de estratégia para vocês é usando a base de dados Scopus. Todos vocês têm acesso a Scopus via acesso federado da CAPES. Então, vocês entram no portal de periódicos da CAPES, fazem a busca por Scopus, depois entram logando via a sua instituição e depois conseguem o acesso. Qualquer dúvida, por gentileza, sobre acesso federado, entre em contato com os serviços especializados da sua instituição ou biblioteca, eles com certeza poderão ajudar vocês. O mais importante de Scopus, como eu disse antes, é o conteúdo, são mais de 82 milhões de registros atualmente, né, de conteúdo. Nós trabalhamos com revistas indexadas, papers de conferência, livros e capítulos de livros e patentes. Então, são mais de 40 milhões de registros de patentes também. E o mais interessante em Scopus é que vocês conseguem, existe um link para você fazer um benchmarking de revistas. Então, depois que eu fiz uma pré-seleção, uma lista, né, prévia no Journal Finder, eu posso selecionar aí, por exemplo, 10 revistas dessa lista e fazer um benchmarking em Scopus, comparar essas revistas com até 7 métricas relativas a impacto da revista. Então, além de selecionar as revistas que estão de acordo com o seu artigo, que será futuramente publicado, você depois consegue selecionar as top 10 aí em relação às 3 ou 7 principais métricas. São 3 métricas relativas à citação e outras métricas também que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Então, a gente tem essa opção de benchmarking dentro de Scopus e, claro, a transparência das métricas. Eu vou mostrar para vocês também como a métrica SiteScore é 100% transparente, está disponível o seu cálculo em Scopus. Então, todo perfil de revista em Scopus tem o impacto da métrica e como ele foi calculado. Então, você tem acesso às revistas que estão citando aquela revista, né, os trabalhos que estão citando aquela revista e os documentos que estão sendo citados. Você tem acesso a essa lista e um ranking, a gente chama o ranking SiteScore, que traz a métrica para o ano passado e para esse ano atualizada mensalmente. E você consegue visualizar toda a lista de revistas que está indexada dentro de uma grande área ou uma sub-área de pesquisa. Então, a gente consegue chegar nesse nível de análise por linha de pesquisa ou por grande área. Essa é a cobertura da base de dados Scopus. Então, muita gente imagina que Scopus, por ser da editora Elsevier, tem, né, uma grande parte aí do seu conteúdo proveniente da editora Elsevier. Somente 10% do que está em Scopus hoje
pertence a revistas indexadas, né, editoradas pela editora Elsevier. Então, todo o resto aí vocês conseguem visualizar outras editoras e outros 60%, e aqui a gente tem editoras do campo acadêmico, governamental, enfim, tem de outras, das mais diferentes naturezas. Só para que vocês tenham uma ideia da cobertura. Essa é a cobertura um pouco mais em detalhes, então, como eu disse antes, revistas, trabalhos de conferência, livros e capítulos de livros. E aqui do lado esquerdo, vocês podem identificar a quantidade de revistas por grandes áreas. Então, o pessoal que trabalha com ciências sociais aí, que geralmente, né, existe essa ideia errônea de que as ciências sociais é um campo que não é muito bem representado dentro das grandes bases de dados internacionais, e isso não acontece em Scopus. Então, a maior quantidade de revistas em Scopus está indexada na área de ciências sociais. Então, vocês têm aí mais de 10.500 revistas disponíveis nessa área e depois os outros números para cada área. Mais de 46 milhões de patentes, então, dos 5 principais escritórios de patentes do mundo. Então, é uma base bastante completa e, como eu disse, é a maior em termos de cobertura atualmente. Quais são os nossos padrões, então, de qualidade, né? Então, para que uma revista seja indexada na base de dados Scopus, ela passa por todo um processo de avaliação, e esse processo é bastante rigoroso para que a gente consiga garantir a qualidade do conteúdo que está em Scopus. Então, para que vocês tenham ideia, a cada ano, mais de 3.500 títulos, revistas, são sugeridas, né, para indexação em Scopus. Desses 3.500, apenas 33% conseguem cumprir com requisitos mínimos. Esses requisitos mínimos são título, resumo e palavra-chave em inglês, um corpo editorial que tem alguma certa consistência, revisão por pares, são requisitos extremamente mínimos mesmo. Então, 33% cumprem com esses requisitos mínimos, e desses 1.200 títulos, apenas 50% aproximadamente são aceitos após a revisão desse comitê que nós chamamos de CSAB, em inglês, Content Selection Advisory Board. E esse comitê, pessoal, é 100% independente. Então, a Elsevier não tem nenhuma ingerência nesse processo de indexação das revistas. Esse comitê não tem nenhum vínculo com a Elsevier, né? Então, é um processo completamente distinto, independente, para que seja mais justo e ético possível, né? Depois que, então, que a revista foi indexada, está lá disponível para vocês na maior base de dados internacional do mundo, né, de reconhecimento de qualidade e quantidade de documentos, todos os anos, para que a gente consiga garantir que esses critérios de qualidade permaneçam, essas revistas passam anualmente por um processo de reavaliação. Então, nós temos várias funcionalidades que rodam anualmente, para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de comportamento predatório dessas revistas em Scopus. Então, uma dessas ferramentas é o radar. E esse radar nós rodamos a cada 6 meses e encontramos comportamentos raros aí que a gente consegue selecionar as revistas e reavaliar, né? Saber se elas estão com algum tipo de comportamento inadequado, que chamamos de predatório também. E aí eu trago um exemplo para vocês de revistas predatórias. No caso aqui, uma revista de biotecnologia que começou a ser indexada em Scopus em 2011, publicando 61 trabalhos. E rapidamente, em 2014, ela começou a publicar quase 1.000 trabalhos por ano. As afiliações, tanto afiliações, né, e países dos autores, eram indianas, e rapidamente também uma mudança sem explicação para a China, de 45 trabalhos da Índia para 1.200 trabalhos da China. Então, esse tipo de comportamento inadequado, a solução consegue, essa ferramenta consegue identificar, e a gente consegue reavaliar as revistas para que esse comportamento predatório não aconteça. Indo agora para uma próxima solução que nós temos para oferecer para vocês 100% gratuita, é a página Researcher Academy. Então, é um conteúdo de aprendizagem virtual 100% gratuito, que vocês têm acesso a essa página, né, fazendo uma busca por researcheracademy.elsevier.com,
e vocês encontram essa ferramenta, ele tem conteúdo modular, desde a preparação, então você consegue assistir webinars, capacitações, treinamentos, desde a preparação do seu manuscrito, como funciona a linguagem técnica para um artigo, para um livro, como transformar a sua tese de doutorado em um artigo, trabalhos de revisão, quais são as diferenças. Então, desde a preparação do manuscrito até o processo de publicação em si. Então, indo além, muito além também do processo de publicação, depois que o seu trabalho está publicado, como disseminar esse conhecimento, né? Como fazer esse seu artigo circular pelas melhores fontes aí no mundo, para que seu trabalho seja muito bem visualizado e muito bem citado. Então, vários conteúdos interessantes. Aqui eu trago para vocês como os módulos são divididos. Por exemplo, né, algumas aqui encontrando a melhor revista, é um conteúdo muito parecido com o conteúdo de hoje. Como funciona o processo de revisão por pares. Então, quem tem dúvida, né, de como seu artigo será avaliado. Então, tem muito conteúdo interessante. Aqui eu trago 3 exemplos, como eu havia dito, né, como transformar a tese em artigo, citation metrics, nas métricas relativas às citações. É importante que vocês conheçam como funcionam as métricas, né, para que vocês tenham as melhores estratégias aí de seleção de revistas. São conteúdos geralmente de 1 hora e ministrados pelos principais editores, os mais renomados no mundo inteiro. Então, aqui a gente tem editores da Cell Press, editores convidados, né? O conteúdo também está em inglês, mas nós temos o nosso canal no YouTube, um canal com conteúdo em português e em espanhol, Elsevier Pesquisa. Então, se vocês forem no YouTube e digitarem na busca Elsevier Pesquisa, vocês encontrarão todo o nosso conteúdo Elsevier, com diversos tipos de ferramentas que atendem, inclusive, áreas específicas, engenharia, saúde, outros tipos de soluções, mas principalmente muito conteúdo sobre escopos, que é o que vamos tratar hoje. E aqui eu deixo alguns links para que vocês possam acompanhar depois a minha pré-seleção aqui de sugestões para vocês. Vamos agora rapidamente, para finalizar esses slides e já começar o nosso passo a passo, falar sobre alguns conceitos relativos às métricas, para que vocês consigam identificar de forma mais rápida e fácil a reputação das revistas para suas futuras publicações. Então, as 3 principais métricas relativas a revistas e que estão disponíveis em Scopus, na base de dados Scopus. Então, sempre no perfil da revista você encontrará essas 3 métricas: Sitescore, SNIP e SJR. Sitescore é a mais conhecida dessas 3, e como eu havia dito antes, é uma métrica 100% transparente no seu cálculo, está todo disponível em Scopus. Ela foi repensada no ano passado, antes calculava-se os últimos 3 anos, agora são os últimos 4 anos. Então, é a média de citações por documento que uma revista recebe nos últimos 4 anos. Ela tem esse caráter, entre aspas, um pouco mais quantitativo, mas é interessante combinar essa métrica com as outras 2. Então, na Elsevier, a gente tem uma regra de ouro, chamamos de Golden Rule. A gente sempre ressalta nas nossas apresentações a importância de combinar diversas métricas e nunca utilizar uma métrica de forma isolada, porque, claro, sempre uma métrica terá algum tipo de limitação ou tem alguma variável ausente dentro do seu cálculo. Então, fiquem atentos, é importante saber como combinar as métricas. Então, Sitescore, SNIP e SJR são 2 outras métricas que já tem uma variável diferente dentro do seu cálculo, que são as diferenças entre os campos de conhecimento. Então, elas são ponderadas dependendo de qual campo de conhecimento a revista está vindo, né? De que área ou sub-área de conhecimento. Então, por exemplo, de forma mais simplista aqui, como é feito o cálculo, eu tenho a métrica do Cimego, uma revista de Life Sciences que, por natureza desse campo de conhecimento, recebe um alto impacto, muitas citações. Uma citação, nesse caso, dessa revista de Life Sciences, receberá um baixo valor para que a gente consiga fazer uma análise mais justa com uma revista de artes e humanidades. Pela natureza do campo de conhecimento, recebe pouco impacto, né, poucas citações, uma citação, nesse caso, receberá um alto valor.
Então, a gente consegue, mais ou menos assim, fazer o cálculo da métrica do SciMego. Então, essas duas são ponderadas por campo de conhecimento. Vamos lá agora, então, juntos para as nossas páginas, nossos recursos. O primeiro recurso, como eu mostrei para vocês, researcheracademy.elsevier.com. Vocês têm aqui os módulos. Então, vejam, os tópicos, né? 23 módulos só de escrita, preparação do seu manuscrito, né? Então, tem muita coisa aqui para ser explorada. Vocês podem fazer o seu cadastro, o seu login e senha, e depois você tem aí o seu perfil para acompanhar os conteúdos, tá? Então, fiquem à vontade aqui para explorar e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Agora o Journal Finder, pessoal. Esse é o nosso buscador de revistas, 100% gratuito também. Vocês têm acesso direto pela página, pela busca do Google, journalfinder.elsevier.com. Não precisa entrar em nenhum acesso remoto ou nenhum tipo de acesso institucional. Eu vou usar aqui um exemplo de um título, resumo em palavra-chave, para quem está chegando agora, pessoal que está começando a ingressar agora no webinar. Esse Journal Finder, ele não precisa que você tenha todo o seu trabalho, corpo do texto em inglês. Somente título, resumo e palavra-chave em inglês. É um buscador que utiliza o idioma inglês justamente por ser o idioma global das grandes bases de dados internacionais. Mas você pode publicar o seu trabalho em português, né, com o corpo do texto em português, porque Scopus tem revistas indexadas de mais de 40 idiomas. Eu vou utilizar na nossa busca só a parte principal, o corpo principal aqui do título, porque o subtítulo está me falando aqui de um caso específico de empresas brasileiras, né? Um estudo de caso em companhias brasileiras. Então, essas especificidades não são necessárias. Então, você pode colocar só a parte mais macro, mais importante do título. Então, eu vou utilizar aqui a primeira parte do título. Vamos copiar lá no nosso buscador. Depois, o nosso resumo. Aqui eu colo o resumo. E as palavras-chave. Eu também não vou utilizar todas, isso é critério de vocês, tá? Eu vou utilizar a primeira e a segunda, Innovation Management e Product Development. Já temos a primeira e Product Development. Então, já temos as duas palavras-chave. Como eu disse para vocês, é uma ferramenta que faz buscas por revistas que estão indexadas em campos interdisciplinares ou multidisciplinares. Aqui, no caso, eu estou falando de um trabalho de inovação no contexto de gestão organizacional. Então, é um trabalho que pode englobar diferentes áreas. Pode ser um trabalho que está inserido no campo de administração e negócios. É um trabalho que poderia estar, por exemplo, na engenharia de produção, né? Existem linhas de pesquisa relativas à inovação e ciências sociais aplicadas também. Então, eu poderia utilizar aqui as 3 áreas para fazer uma busca por revistas em mais de uma área de conhecimento. Então, vamos utilizar business, engenharia e ciências sociais. Agora, pessoal, feito toda essa parte, né, inicial, eu tenho mais um filtro aqui para refinar a minha busca. Eu posso clicar em Refine Your Search. E eu tenho algumas outras funcionalidades aqui no Journal Finder. A primeira delas é busca por revistas relativas a acesso aberto. E aí vocês têm Gold Open Access, Green Open Access. São as revistas. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse conteúdo de acesso aberto, vocês também podem entrar em contato conosco ou fazer uma busca rápida sobre quais são os tipos de acesso aberto. Mas, basicamente, aqui a gente está falando de Journals de Subscription, que a gente também chama de Green Open Access, e Gold Open Access. Qual que é a diferença básica e principal? Gold Open Access, a partir do momento que você publica o seu artigo, né, em uma revista que oferece esse Gold Open Access, você faz um pagamento para publicar e esse artigo ficará 100% gratuito para o mundo inteiro. Então, qualquer pessoa no mundo pode baixar o PDF do seu trabalho gratuitamente. O Journals with Subscription, que é o Green Open Access, que é
o formato contrário, você não faz nenhum pagamento para publicar seu artigo, e os leitores farão o pagamento para ler o seu trabalho. Geralmente não são os leitores, né? Não é essa versão final que chega até o leitor. Geralmente são os grandes órgãos governamentais, CAPES, o periódico, o portal de periódicos da CAPES já faz esse pagamento e você já tem acesso ao PDF gratuito, né, de forma aberta desse trabalho. Então, não necessariamente é o leitor final que faz o pagamento. A gente tem órgãos governamentais por trás disso. Então, existem essas duas opções, aí a critério de vocês, não é necessário selecionar essas opções. Depois eu tenho as métricas, site score, que eu já mostrei o cálculo para vocês, qualquer dúvida tem aqui nesse ponto, clicando nesse izinho, vocês têm a explicação da métrica. Eu vou selecionar um site score para minha lista de revistas de pelo menos um. E depois o fator de impacto, que é uma métrica da Clarivate Analytics, de outra editora, e também fica a critério de vocês aqui, nesse caso eu não vou selecionar nenhum tipo de fator de impacto. E o mais interessante aí para quem está na pós-graduação e tem alguma pressa para publicar o seu trabalho antes, por exemplo, estou terminando o meu doutorado ou meu mestrado e preciso ter uma publicação, pelo menos com aceite de uma revista, né? Pelo menos com algum tipo de aceite para que eu possa defender. Enfim, algumas instituições têm essa recomendação, que o seu aluno, terminando o doutorado, já tenha alguma publicação encaminhada. Então, para quem tenha esse tipo de um pouco de pressa, poderia escolher aqui um tempo para a primeira decisão. O que seria essa primeira decisão? Então, o artigo, quando a revista recebe o seu trabalho, ele é avaliado por revisores, né? Geralmente são pares, ou seja, 2 revisores. Pode ser uma revisão às cegas, a gente chama de double blind review, ou pode ser outros formatos, né? Tem vários formatos de revisão. Algumas revistas nem têm esse tipo de revisão por pares às cegas, são os próprios editores, dependendo da periodicidade, do campo de conhecimento, isso varia muito entre as disciplinas, tá? Então, cada revista tem as suas especificidades. Geralmente, esse tempo para a primeira decisão, os 2 revisores recebem o seu trabalho, fazem as correções, as recomendações, e dizem, se esse trabalho passar por essas correções, ele tem a probabilidade de ser publicado. Então, essa é a primeira decisão. Então, é o primeiro feedback que você recebe dos pareceristas. E depois o tempo até a publicação. Então, vocês poderiam escolher aqui, quem tem um pouco de pressa, poderia escolher 20 semanas, enfim. E isso, como eu disse, varia muito entre disciplinas e campos de conhecimento. Nós temos revistas na medicina que têm uma periodicidade mensal, então a revista publica números mensalmente. Consequentemente, o processo de avaliação e o recebimento de trabalhos é muito mais rápido, né? Essa logística dentro da revista já é mais rápida. E existem outros campos que publicam 2 vezes ao ano, 4 vezes ao ano. Então, vocês precisam ficar atento aí às especificidades da área de vocês, do campo de conhecimento de vocês, para ter ideia aqui do tempo, né? Aí, também é opcional esse filtro, não é necessário utilizar o filtro. Eu vou clicar aqui em encontrar os periódicos. E o nosso Journal Finder encontrou 47 revistas que deram esse match com o nosso artigo. Então, eu poderia classificar essa lista aqui na parte superior direita por melhor match, né? Ou seja, a revista que tem maior aderência, ou melhor, o nosso artigo tem maior aderência para a revista, por site score, fator de impacto, taxa de aceitação. Aqui a gente tem, pessoal, todas as métricas relativas à revista, né? E essa é a taxa de aceitação. Então, esse Journal of Engineering e Technology Management tem 4% de aceitação, ou seja, de tudo que ele recebe, ele somente aceita 4%. Já posso garantir para vocês que parece assustador, mas não é. Se você acompanha todo o processo, lê o guia para os autores, o Guide for Authors, consegue identificar como é o processo, o padrão de comportamento da revista, ler os últimos artigos que foram publicados. Se você conhece todo esse processo
e o seu trabalho tem aderência, posso garantir que não é assustador assim. Inclusive, já publiquei nessa revista, então digo para vocês que essa taxa de aceitação não é tranquila. Depois a gente tem aqui o tempo da primeira decisão, 11 semanas, e o tempo até a publicação. Então, depois que o trabalho passou por essas 11 semanas, né, do processo de revisão, em mais 3 semanas ele pode ser publicado. Então, a gente poderia classificar aqui a lista para quem tem mais pressa pelo tempo, né? E aí eu traria aqui uma outra ordem de revistas. E ele vai trazer, então, a gente está classificando por match. Vejam que o Research Policy é uma revista que tem um pouco menos aderência para essa área, mas o tempo de publicação e decisão aqui é um pouco menor, a taxa de aceitação é maior. Então, isso é muito relativo, né? Depende da demanda de vocês, da necessidade de cada um de vocês. Então, é uma lista bastante completa. Vejam, a gente já fez um filtro por 47 revistas, e depois eu vou filtrando aqui de acordo com as minhas necessidades mais específicas de cada área e sub-área de conhecimento. Aqui nessa setinha em laranja, eu tenho mais informações, eu consigo expandir e saber tudo sobre a revista. Então, eu sei que ela está indexada em todas essas áreas. Vejam que é uma revista interdisciplinar. Então, ela aparece indexada em Scopus, né, em todas essas áreas. Esses são os artigos mais recentes. Então, eu poderia dar uma olhada nesses 3 artigos e saber se o meu trabalho está no mesmo formato, se tem adequação, né, à revista. E, principalmente, pessoal, para qualquer revista, depois que vocês fizerem uma pré-seleção, chegarem a um número um pouco menor, leiam o guia para os autores, o Guide for Authors. Por quê? Como eu disse, além das especificidades de cada campo de conhecimento, cada revista trabalha de um formato diferente. Tem a periodicidade de publicação, tem os revisores por pares, né? Como funciona. A lista de referências, normas técnicas. Então, medicina, por exemplo, trabalha com norma técnica de Vancouver. O pessoal de artes e humanidades trabalha geralmente com a BNT. Então, você precisa estar atento a toda a normalização do seu trabalho. Normas técnicas é um dos pontos, né? Um dos principais pontos. Então, aqui com essa lista, já fica um exemplo aí para vocês. Eu vou até utilizar agora, junto com vocês, na base de dados Scopus, o exemplo dessa revista Research Policy, para a gente fazer uma comparação juntos. Vamos agora em scopus.com. Para o pessoal que chegou um pouco depois do início da apresentação, todos vocês têm acesso aí na Federal do Piauí à base de dados Scopus via acesso federado da CAPES. Então, são mais de 400 instituições no Brasil que têm esse acesso federado. Vocês têm acesso a essa base de dados. É a maior base de dados internacional, né, de resumos e citações de literatura científica revisada por pares em todo o mundo. Quase o dobro de conteúdo de Web of Science, por exemplo. Então, vocês têm acesso ao portal de periódicos da CAPES, podem fazer o login institucional e depois entrar via instituição. Qualquer dúvida, por gentileza, vocês podem contactar o pessoal da biblioteca, tá? Pessoal, então agora eu estou na página inicial de Scopus, eu tenho busca por documentos, busca por autores e busca por afiliações. Nós hoje vamos fazer uma busca por revistas, e ela fica aqui na parte superior direita, chamada Sources. Sources são as fontes Scopus. São todas as revistas que estão indexadas em Scopus. Eu vou clicar em Sources. E agora nós temos aqui entre ativas e inativas. O que são as inativas, né? São as revistas que passaram por essa reavaliação anual e não cumpriram com todos os critérios de qualidade. Então, agora elas estão inativas, mas permanecem. O conteúdo que era indexado antes permanece em Scopus. Ela não será só atualizada, o conteúdo anualmente, porque ela foi descontinuada, né? Ela deixou de ser indexada. Eu poderia fazer uma busca por campo de conhecimento, título, editora ou ISSN. Eu vou utilizar primeiro o Subject Area, e dentro de, por exemplo, medicina, em inglês, vejam aqui a quantidade de sub-áreas que vocês têm. Eu vou usar, por exemplo, cardiologia.
clico em Apply. E dentro de cardiologia, nós temos 530 revistas indexadas. É um outro filtro que a gente consegue fazer também, já em Scopus. Eu poderia já vir com a lista do Journal Finder, que já é específica sobre o meu trabalho, né? Eu utilizei o meu título, o meu resumo, minhas palavras-chave, e vou fazer aqui direto comparar revistas. Então, é um outro passo a passo que eu já faço com vocês. Mas para quem não quiser utilizar o Journal Finder, você encontra aqui por grande área ou subárea de conhecimento todas as revistas que estão indexadas. Você tem a lista aqui, pode selecionar todas, exportar essa lista com todas as métricas, né, relativas a ela, ou você também pode baixar todo o conteúdo de Scopus. Essa lista de mais de 42 mil revistas. Caso você tenha interesse em publicar em revistas com maior impacto, você pode selecionar aqui as revistas que estejam no primeiro quartil. Qual é o primeiro quartil? As top revistas nos 25% no mundo, né? Segundo quartil, 50%. Terceiro quartil, 75%, assim por diante. Ou o percentil 10, né? As que estão nos top 10% em relação ao impacto no mundo. E aí eu poderia filtrar essa lista, selecionando aqui esses filtros, e filtrar aqui por um resultado um pouco menor. Um outro caminho, eu vou remover aqui essa busca, é a busca por título. Então, supondo ali que eu encontrei no Journal Finder um título que eu já conheço, que eu sei que é muito importante na minha área, o meu orientador comentou já sobre essa revista, já tenho alguns colegas que já publicaram nessa revista, e o Journal Finder encontrou também. Então, eu busco aqui por título. Geralmente, a gente já conhece algum título da nossa área. Eu, por exemplo, pesquiso sobre inovação e gestão do conhecimento. Eu vou buscar aqui Journal of Knowledge Management. Já tem o título aqui. Ele me traz o resultado. Seleciono a revista. E agora, pessoal, eu estou na página da revista. Então, essa é a página oficial da revista em Scopus. Tem tudo sobre, não somente ela, mas todas as outras revistas que estão indexadas na mesma área ou subárea de conhecimento. Quais são? Essa revista está indexada na grande área de business, na subárea estratégia e gestão. Na mesma área, grande área business, na subárea gestão da tecnologia e inovação. Então, vejam, são duas subáreas diferentes que elas se indexam. A gente tem o conteúdo dela aqui desde 1997 aos dias atuais. As métricas que eu mostrei para vocês nos slides, SiteScore, SJR e SNIP. Qualquer dúvida sobre o cálculo, sempre aqui a explicação à direita. E um pouco mais abaixo, vejam que eu tenho a posição dela dentro das duas subáreas que ela está indexada. Então, dentro de estratégia e gestão, ela está na posição 18 das 440 revistas indexadas em estratégia e gestão. A posição 15 para a gestão da tecnologia e inovação, das 248 revistas que estão indexadas nesse campo de conhecimento. Então, como eu havia dito antes, SiteScore é super transparente. Vocês têm aqui o cálculo de 2020, ou seja, as 4.001 citações que essa revista recebeu nos últimos 4 anos, e os 390 documentos citados dessa revista. O tracker para esse ano está sendo atualizado mensalmente e a gente já pode observar aqui que a métrica vai subir esse ano. Então, eu já tenho os 377 documentos citados até creio que setembro, né? 5 de outubro, e 3.907 documentos que estão citando essa revista. Então, além da transparência, tudo que está em azul é clicável, vocês têm acesso a esses documentos. Caso, inclusive, vocês queiram construir aí uma lista de referências, podem utilizar esses documentos que estão citando, ou esses trabalhos que estão sendo citados. Tudo isso a gente consegue pensar estrategicamente aí como lista de referência. E nessa opção aqui, SiteScore, Rank e Trend, eu tenho a lista completa para as duas áreas. Então, para a estratégia de gestão e para a gestão da tecnologia e inovação. Vejam que aqui a gente está com a posição 18 da revista
e ela está aqui na lista, marcada pela estrela, né? E a lista completa aqui vocês têm. Então, ademais do Journal Finder, vocês têm essa lista de 440, no meu caso, né, dessa linha de pesquisa específica. Então, se eu sei o nome de uma revista da minha área, eu consigo chegar em toda a lista de revistas que estão indexadas no meu campo de conhecimento. É bastante completa essa lista, vocês podem exportar também e analisar aqui por campo de conhecimento, né? Então, além da métrica, vocês têm o Rank e Trend, a lista completa. E agora, eu poderia usar essa lista ou a lista do Journal Finder, e aqui na parte superior de qualquer perfil de revista, vocês encontrarão esse link da parte superior direita, Compare Sources. E com esse link é onde nós podemos fazer o benchmarking de revistas, comparar até 10 revistas com 7 métricas. Então, vejam que ele já selecionou automaticamente aqui o Journal of Knowledge Management, que é o que nós estávamos, a página, né, que nós estávamos analisando juntos. E as métricas estão aqui. Então, temos as 6 aqui e mais uma aqui na parte superior, que é a SiteScore. Eu vou fazer um benchmarking com mais uma revista que nós encontramos lá no Journal Finder, Research Policy, encontramos juntas essa revista. Aqui eu faço a busca pelo título Research Policy. Faço um clique em Search. Ele me traz aqui a lista. Faço um clique na revista. E ele já automaticamente popula os gráficos aqui com as métricas. Então, vejam. Se eu estou buscando impacto de citações para os meus futuros trabalhos, eu sei que Research Policy tem um site score um pouco maior que Journal of Knowledge Management. Agora sim, eu poderia pensar em outras métricas. Por exemplo, se eu tenho um trabalho que não tem aplicação em um estudo de caso ou alguma aplicação mais específica, uma aplicação prática, é um trabalho de revisão, a gente chama de review article. Então, a gente tem uma métrica específica para isso. Eu sei que Research Policy não publica, né, review articles com frequência. E já a outra revista sim publica. Então, se eu tenho um trabalho, um artigo de revisão, essa opção Journal of Knowledge Management seria mais interessante para a minha futura publicação. Então, tudo isso aqui, as escolhas das métricas, né, depende muito do seu objetivo, da sua demanda, das suas necessidades. A gente traz aqui todas as opções de métricas para vocês. Porcentagem dos trabalhos não citados por ano. Isso, claro, os últimos anos aqui, 2020 e 2021, a gente precisa levar em consideração sempre para citações um intervalo de no mínimo 4 anos, principalmente para o pessoal que tem áreas, né, que levam um certo tempo, a periodicidade das revistas é menor, leva mais tempo para os trabalhos começarem a ser citados, então isso é muito relativo, de novo, para cada campo de conhecimento. Mas aqui está muito próximo, né, a diferença entre documentos, então a maioria dos trabalhos das duas revistas são muito bem citados. Vejam que Research Policy, ela tem aqui, se comparamos SiteScore, SJR e SNIP, as 3 métricas Research Policy se destaca, mas a outra revista também é muito importante, né? A Journal of Knowledge Management, ela está entre as top 20 entre as duas áreas que ela é indexada, né? De mais de 400 revistas. Então, não deixa de ser uma revista com muito impacto e com muita relevância na área, conhecida, renomada, enfim, que o seu trabalho com certeza terá bastante impacto. Então, vocês podem ponderar, né, fazer esse benchmarking dentro de Scopus. Pessoal, eu acho que eu consegui passar pelas principais informações hoje. Então, eu deixei para vocês aí 2 conteúdos gratuitos, 100% gratuitos. Um de aprendizagem virtual gratuita, que é o Research Academy, e o outro, um buscador, né, uma ferramenta que é um buscador de revistas, Journal Finder. E a base de dados Scopus, que está disponível para vocês pelo acesso federado da CAPES. E vocês podem aí combinar, então, essas 3 ferramentas Elsevier para as futuras estratégias de vocês. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para saber se vocês têm alguma dúvida.
se foi tranquilo, se vocês têm necessidade de algum outro conteúdo. O pessoal está perguntando aqui A Joimara deixou para vocês, pessoal, o telefone, o e-mail e o Instagram da biblioteca para qualquer dúvida de acesso que vocês tenham à base de dados Scopus. Muito obrigada, Joimara, pela presteza. O Arthur está dando feedback aqui, foi tudo muito claro. O Erivelton também. Muito obrigada, pessoal, pelo feedback. O pessoal aqui do Q&A também. Parece que foi tudo tranquilo, nenhuma dúvida, pessoal. O Arthur está perguntando de lista de frequência. Não, Arthur, não é necessário. Então, esse webinar está sendo gravado, né, e mediado pela plataforma Zoom. Então, eu tenho a lista de participantes, de todos os que participaram até o final da apresentação. Todos os participantes desse webinar receberão um certificado de participação, a gravação e um survey para que vocês possam enviar para a gente o feedback de vocês. É rapidinho o survey também, 2 minutos. E depois os ausentes receberão somente a gravação, tá? A Gisélia está perguntando onde obtemos a gravação. Tudo isso, pessoal, ficará disponível. Vocês receberão até amanhã um e-mail automático do Zoom. Quem não receber, por gentileza, entre em contato. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, t.vic@elsevier.com. Esse e-mail chegará automaticamente para vocês via plataforma Zoom, tá joia? Quem não receber pode entrar em contato comigo. Eu que agradeço, Márcia. O Álvaro está perguntando, Research Academy disponibiliza os trabalhos dos autores? Álvaro, fica disponível somente um conteúdo de aprendizagem virtual. Então, são módulos com webinars, né, capacitações. Os trabalhos, então, tudo que você publicar fica disponível nas revistas que estão indexadas, e aí somente em Scopus, na base de dados Scopus, ou em outros indexadores, né, outras bases de dados que também indexam revistas. Marcelo, haveria alguma programação para o novo curso sobre Scopus e Science Direct? Marcelo, eu vou pedir para que depois você consulte a biblioteca, que a Joimara deixou os contatos aí, para as futuras programações, tá? A gente sempre está oferecendo conteúdo sobre Scopus e Science Direct para vocês. Fiquem atentos, então, à programação. Acho que no Instagram da biblioteca sempre eles fazem esse tipo de divulgação. Deixa eu ver aqui no chat. A Joimara disse que vocês tiveram no semestre passado essa capacitação de Scopus e Science Direct. Exatamente. A Joimara está confirmando aqui pelo chat. Os módulos, o Álvaro pergunta, os módulos do Research Academy geram certificados? Eu acredito que sim, Álvaro. Eu só preciso confirmar essa informação, mas eu acredito que sim, tá? É que ele vai se atualizando, a gente tem novos releases a cada 2 meses, mas eu acredito que ainda gera um certificado, sim. Obrigada, Regina. A Joimara está dizendo que vai tentar disponibilizar as gravações no YouTube da biblioteca para todos vocês. Célia, eu que agradeço. Acho que é isso, então, pessoal. Consegui responder todas as perguntas. Obrigada, muito obrigada pelo tão gentil feedback de vocês. Então, fiquem atentos ao e-mail que chegará automático, tá? E eu agradeço muito já de antemão se vocês puderem responder esse survey. É bastante importante para a gente ter conhecimento do feedback de vocês. Muitíssimo obrigada pela participação de todos. Tenham uma ótima semana. Obrigada, Joimara, pela organização desse evento, pelo gentil contato. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.